pessoas acham que a poesia é um gênero textual, mas na verdade ela não está necessariamente ligada ao uso da palavra escrita. A poesia ela pode estar presente em diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Por exemplo, em uma escultura, em um belo quadro, em uma música, um filme e até mesmo em uma bela paisagem. São elementos que podem estar repletos de poesia. Também é muito comum as pessoas confundirem a poesia com o poema, mas eles são coisas distintas. Por quê? Porque o poema ele é um gênero textual, diferentemente da poesia, uma vez que a poesia é algo mais abrangente, né? E o poema ele traz o uso da palavra escrita e essas palavras elas possuem uma organização e uma estrutura específica. Então, isso faz do poema um gênero textual. Mas a poesia e o poema, eles podem estar relacionados em alguns aspectos, como, por exemplo, o fato de que ambos possuem o predomínio da subjetividade sobre a objetividade. Então, um pouco o que é prosa e o que é poesia. A prosa, basicamente, é um texto corrido, contínuo. Podemos dizer que é tudo aquilo que eu tenho em parágrafos. Então, a prosa, ela se caracteriza por parágrafos, né, a subdivisão de parágrafos. Diferente do poema, que é um gênero textual, a prosa ela não é um gênero textual, mas o poema em si, ele tem suas características, né, que é por versos e conjuntos de estrofes. Então, na prosa, a gente tem duas classificações. A gente tem a prosa demonstrativa, que é a técnica, a didática, né, que artigos, matérias de jornais, entre outros. E a gente tem a prosa narrativa, que é os contos, os romances, as crônicas, entre outros. Que ficção, como também novela, né, as narrativas. Então, já na prosa poética, é um formato de texto em prosa, só que tem um conteúdo poético. Então, a prosa, ela tem a objetividade e a subjetividade. Na objetividade, ela não se preocupa em questões com os sentimentos. A questão é voltada para o que é real, o que é concreto. Já na subjetividade, tem a ver com o cognitivo, com os nossos sentimentos, com as emoções. Então, é classificada assim. Como na prosa poética, por ter um conteúdo poético, então vem essa preocupação com o som, com os sentimentos, com a rima, então tem toda essa preocupação. Então é um texto em formato em prosa, mas que venha atribuindo esse sentimento, essa subjetividade, diferente da prosa demonstrativa, que é mais a didática, mais o técnico, né? Então, mais o que é voltado para o que é real e concreto, ao que está em nossas vivências, né? Então, dessa forma, a prosa, diferente, né, do poema, tem suas classificações também, suas características, mas não é um gênero textual e ela, por ser mais espontânea, mais liberal, é mais prático o professor utilizar em sala. Dessa forma, dará mais autonomia para os alunos desenvolver um texto ou um poema, enfim, dará mais autonomia ao aluno. Boa noite a todos. Então, dando continuidade, nós vamos apresentar a primeira atividade, que é intitulada O Tabuleiro das Rimas. E o principal objetivo desse jogo é proporcionar às crianças reconhecer as rimas e a sonoridade das palavras de uma forma bem lúdica e interativa, onde ela vai procurar uma palavra. A atividade que foi elaborada por nós, componentes do grupo, consiste em um jogo de tabuleiro, que possui diversas figuras com objetos comuns do dia a dia, como caneta, panela, capacete. Nesse jogo podem participar de 2 a 3 jogadores. Nisso, o jogador vai lançar o seu dado e o número que ele obtiver significará a quantidade de casas que o jogador deverá percorrer.
E ao terminar de percorrer as casas, ele vai observar qual é a figura da casa aonde ele parou. Se for maçã, o aluno vai ter que procurar uma palavra que rima com maçã. Boa noite, vamos dar início à nossa atividade. Estamos com o Vinícius Gabriel, ele tem 11 anos e é o colaborador desta atividade. Nossa atividade é o tabuleiro das rimas e é um jogo que pode ser com 2 ou mais pessoas jogando. A gente utiliza o tabuleiro, o dado e algum objeto para indicar jogadores. Aqui a gente está utilizando cupons. E 3 casas. 2, 3. Volta e 2 casas. 2. Balão, rima com melão. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balão, rima com mamão. Olá, boa tarde. Essa atividade é conhecida como palavra rimada ou frase rimada, na qual aqui meu filho Guilherme vai pegar uma palavra da caixa e vai formar uma frase rimada com cada palavra. Vamos lá, Guilherme. Diga a palavra e faça a rima. Este é o violão, que faz um barulhão. Segura. Este é o sapo, que caiu no buraco. Esse é o nariz, que me deixa bem feliz. Esse é o elefante, que é muito elegante. Essa é a bola, que me lembra carambola. Este é o tatu, que rima com urubu. Esta é a formiga, muito minha amiga. Esse é o urubu, amigo do tatu. Vamos ver qual é essa. Essa é a minhoca, que merece uma beijoca. E a última... Deixa eu pegar ela aqui. Esse é o jabuti e terminamos por aqui. Tchau! Obrigado. Então, com a realização dessas atividades, nós podemos perceber a importância de desenvolver atividades lúdicas, jogos com as crianças, nessa fase da construção dos sentidos, do reconhecimento das rimas e da entonação das palavras, para que assim, posteriormente, elas possam construir os seus próprios poemas, suas próprias poesias, de uma forma mais fácil e prazerosa. Bom, após entenderem melhor a diferença entre prosa e poesia e terem contato com estes textos, com esses exemplos de textos, é possível que o professor proponha aos alunos que eles próprios desenvolvam seus textos. É uma atividade muito interessante para se trabalhar em sala de aula, porque trabalha a questão da escrita, de leitura e também outras coisas podem ser trabalhadas a partir disso. Um exemplo é o poema que vai ser apresentado agora, que foi escrito e será lido pela aluna Danila, que tem 9 anos e está no 4º ano do ensino fundamental. Minha serra é tão bonita, ninguém pode queimar, pois ela é minha vida, ninguém pode acabar. Minha serra é tão bonita, ninguém pode queimar, pois ela é verdadeira, todos devem acreditar. Minha serra é tão bonita, ninguém pode queimar, pois ela é a natureza, todos devem respeitar. Minha serra é tão bonita, ninguém pode queimar, pois ela que importa, todos devem amar. Minha serra é tão bonita, ninguém pode queimar, pois ela é nossa amiga, todos devem acreditar. A atividade solicitada na situação em si foi um poema. Esse poema foi pensado em que?
foi analisado o dado momento histórico vivido na cidade, onde a escola está localizada, onde o aluno está inserido, onde a realidade dele é essa, pensando no momento histórico onde estavam havendo as queimadas nas serras de Patu, nas serras do Lima, em Patu, né? Então essa atividade a gente já vê de cara que ela proporciona uma interdisciplinaridade muito ampla, que a gente consegue trabalhar muitos fatores através dessa atividade proposta, que é através da arte, que é, no caso aí, o poema, a literatura em si. A gente pode trabalhar os contextos geográficos, que é estudar serras, estudar o território, estudar a vegetação desse local através dessa atividade. A gente pode analisar as causas dessas queimadas, né, os fatores sociais, como é que eu posso evitar, como é que eu posso conscientizar a população onde eu estou inserida, como é que eu posso trabalhar com a população, trabalhar com o aluno em casa e na escola, essa situação que ele viveu, que está próxima dele, de si, para que ele possa conversar e se tornar um aluno crítico, um ser humano crítico, né? Então, a gente vincula essa atividade de artes com vários outros ramos de conhecimentos que a gente pode trabalhar em sala de aula. Então, a gente já tira a monotonia de só produção de texto, só de produção textual, e a gente começa a trabalhar outras áreas através do que foi produzido no ensino de artes. Então, a gente já desmistifica todo aquele processo de que arte é só ver as técnicas e materiais usados. A gente pode trabalhar através das artes, a gente pode chegar através da arte em muitos outros lugares, em vários outros locais. A prosa traz leituras concretas, essa é sua peculiaridade. A poesia não tem essa regra, ela traz a subjetividade. Mesmo com as diferenças, ambas são muito importantes e podem ser trazidas para a sala de aula, tornando esse momento muito mais instigante. Com a prosa, os alunos podem trazer informações e aprendem a um texto estruturar. Com a poesia, eles expõem sentimentos e, brincando com as palavras, conseguem um lindo texto criar. Através de algumas brincadeiras didáticas, muitas rimas se aprende a formar, e a partir de uma junção de rima, um belo poema é possível organizar. Isso mostra a importância da arte para aguçar a imaginação. Por isso, em muitas outras disciplinas, é possível sua participação. Então, o ensino de artes precisa de mais valorização, para em muitas outras vidas deixar sua contribuição. Didaticamente se pode de diferentes formas trabalhar. São muitos os recursos usados para o professor ajudar. Aqui apresentamos dois conceitos que são fáceis de entender, e seja com prosa ou poesia, o importante é a alegria de aprender ao escrever.